Meu nome é Rodrigo Naves Paiva, sou engenheiro agrônomo da Fundação Procafé, trabalho com pesquisa aí na área de pragas e doenças e também auxiliando aí na publicação dos dados da Estação de Avisos Fitossanitários. Bom, a gente teve um projeto em parceria com o consórcio. Esse primeiro projeto a gente chamava ele de efeito de produtos, doses e épocas de aplicação no controle da ferrugem e na cercosporiose. Bom, esse ensaio ele foi montado aqui em Varginha, na fazenda experimental. Ele já era um ensaio que já estava em andamento, a fundação que bancava esse ensaio, até o momento que a gente conseguiu a verba do consórcio e a gente continuou nessa condução, né? Então, como a maioria já sabe, a cultura do café ela está muito sujeita ao ataque de pragas e doenças. E nesse caso, a ferrugem do cafeeiro, hoje ela é a principal doença que causa maior prejuízo na maior parte da cafeicultura no Brasil, né? Então, existem estresses bióticos e abióticos que causam esses danos significativos nos cafeeiros, sendo a ferrugem a doença de maior impacto na produção. Como a maior parte das cultivares hoje são susceptíveis ao ataque de pragas e doenças, é muito importante a gente fazer um manejo integrado, né, utilizando esses fungicidas protetores e fungicidas curativos específicos, tanto via solo quanto via folha, para a gente conseguir manejar e ter um controle eficiente dessa doença. O controle químico da ferrugem, então, ele é de forma contínua e vem sendo muito pesquisado no Brasil, levando a soluções de controle eficientes e econômicos, com produtos de tecnologia bastante diversificado, né, gerando várias alternativas aí de controle para o produtor. Então, diante dessa demanda, a gente resolveu estudar alguns produtos, né? Na época tinha produtos padrões já bem consagrados no mercado. A gente resolveu fazer outros tratamentos com produtos similares para a gente testar esses produtos similares em relação aos padrões que existiam naquele momento, né? Uma vez comprovada essa eficiência desses produtos, em alguns casos a gente conseguiria alguma economia em termos de custo do controle dessa doença. Os tratamentos que a gente testou foram vários produtos, né? A gente fez uma aplicação de solo no início de novembro. A maioria dos tratamentos, então, tinha um triazol e um inseticida, né? Um fungicida e um inseticida de solo. E depois a gente fez duas complementações via folha, né? Com triazol mestrobirulina, visando o controle aí da ferrugem e cercosporiose na folha. Então foram vários tratamentos, eu vou citar alguns. O primeiro é o flutriafol com imidacloprid, sendo a complementação foliar com epoxiconazol mais piraclostrobina na sua respectiva dose. O segundo tratamento é o flutriafol com imida e no controle de folha o ciproconazol mais a picoxtrobina. O terceiro, flutriafol e imidacloprid e no controle de folha, epoxiconazol mais cresoxim metílico. O quarto, flutriafol e imidacloprid com complemento na folha do flutriafol mais azoxstrobina. O quinto, flutriafol mais o imida e na folha epoxiconazol e piraclostrobina. O sexto, ciproconazol e o timetoxan e na folha ciproconazol e azoxstrobina. O sétimo, triadimenol e o imidacloprid e na folha ciproconazol e a trifloxstrobina. E o oitavo tratamento, uma testemunha. Então, o que a gente pode concluir? Nas últimas avaliações, né, no último ano, todos os tratamentos aí com fungicida, eles continuaram, né, apresentando um índice menor de infecção de ferrugem e de cercosporiose em relação à testemunha. Mas entre os tratamentos, a variação ficava entre 0% e 8%, e a testemunha chegando a atingir, no final do ciclo, em torno de 45%, 60% até 70%, mostrando uma eficiência muito boa entre os tratamentos. Com relação à desfolha, a gente observou
que todos os índices dos tratamentos com fungicidas ficaram com índices menores de desfolha em relação à testemunha e não apresentaram diferença, né? Entre os tratamentos variaram entre 8% até 11% de desfolha e a testemunha atingindo até 45% de desfolha nesse último ciclo. E para a gente finalizar, com relação à produtividade, esse ensaio, como eu disse anteriormente, ele já estava em desenvolvimento aqui dentro da Fundação Procafé. A gente continuou ele por mais 2 ciclos, que era a vigência desse ensaio dentro do consórcio. E no final a gente obteve 5 safras. E dessas 5 safras, a testemunha finalizou com 44 sacas de média e os tratamentos com fungicidas de solo e complementação na folha, na média, eles ficaram com 52 sacas. Então, um diferencial de 8 sacas para os tratamentos em relação à testemunha. E entre os tratamentos com fungicidas e inseticidas, não houve diferença entre os mesmos. Então, o que a gente conclui desse ensaio? Que durante os anos avaliados, ocorre uma alternância na produtividade e no índice de ferrugem entre os tratamentos com fungicidas. No entanto, na média geral, todos os tratamentos com fungicidas são superiores à testemunha, tanto na produtividade quanto no índice menor de ferrugem e de esfolha, e não apresentando diferença entre os mesmos.